O resumo de Ezequiel capítulo 37, o Senhor transporta Ezequiel em espírito a um vale cheio de ossos secos, representando o desespero de Israel. Deus ordena a Ezequiel que profetize, e os ossos se unem e se cobrem de carne. Em seguida, o Senhor ordena que Ezequiel profetize ao espírito, que penetra nos corpos e os faz reviver como um grande exército. Deus promete abrir os túmulos e restabelecer o povo em sua terra. O segundo sinal é a reunificação dos reinos de Judá e Israel, em um só lenho, formando uma só nação sob um só rei e pastor, Davi. Deus estabelecerá uma aliança de paz, um tratado eterno, e seu santuário e residência estarão para sempre no meio deles, manifestando a sua santidade às nações. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: Só vós o sabeis. Ele disse-me então: Profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhe dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém, vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formaram sobre eles músculos, que nasciam neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé. Vem, Espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos. Eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles. Quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos eis de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu o Senhor que o disse e o executei, oráculo do Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: Judá e os israelitas que estão com ele. Em seguida tomarás outro no qual escreverás: José, madeira de Efraim, e todos os israelitas que estão com ele. Em seguida os ajuntará um ao outro, de modo que só forme um pedaço em tua mão. Quando teus compatriotas te perguntarem o que queres dizer com isso, responderás: eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar o lenho de José, que está nas mãos de Efraim, assim como as tribos de Israel que estão com ele, para juntá-lo ao lenho de Judá, de modo que unidos na mão não sejam senão um. Guardarás ostensivamente na mão os pedaços de madeira em que houveres feito essas inscrições. E tu dirás: eis o que diz o Senhor Javé: vou recolher os israelitas de entre as nações onde se acham dispersos. Vou congregá-los de toda parte e trazê-los para sua terra. Farei com que em sua terra, sobre as montanhas de Israel, não forme mais do que uma só nação, que não possua mais do que um rei. Não mais existirá divisão em dois povos e em dois reinos. Não mais se mancharão com seus ídolos, nem cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todas as transgressões de que se tornaram culpados e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi será o seu rei. Não serão todos senão um só pastor. Obedecerão aos meus mandamentos, observarão as minhas leis e as porão em prática. Habitarão a terra que concedi a meu servidor Jacó, aquele em que vossos pais residiram.
Eles aí permanecerão, eles, seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será para sempre o seu rei. Concluirei com eles uma aliança de paz, um tratado eterno. Eu os plantarei e os multiplicarei. Estabelecerei para sempre o meu santuário entre eles. Minha residência será no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que sou eu, o Senhor, quem santifica Israel, quando o meu santuário se achar constituído para sempre no meio do meu povo. O resumo do capítulo 38 de Ezequiel, Deus profere um oráculo contra Gog, príncipe de Magog, prometendo armá-los de ganchos para liderar uma horda imensa de nações aliadas contra Israel. Este ataque ocorrerá ao fim de considerável lapso de tempo, quando o povo de Israel estiver habitando em segurança e sem defesa. Gog será motivado por desígnios perversos e pela cobiça de pilhagem. No dia em que Gog penetrar no solo de Israel, o furor de Deus se manifestará, provocando um terrível abalo na terra e no cosmo. Deus destruirá Gog e suas tropas com flagelos, peste, saraiva, fogo e enxofre, e guerra civil. O propósito de tudo é que Deus manifeste sua glória e santidade e que as nações saibam que Ele é o Senhor. Ezequiel capítulo 38. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta os teus olhos contra Gog, na terra de Magog, príncipe soberano de Mozoque e de Tubal, e profere contra ele o seguinte oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé: É contra ti que venho, Gog, príncipe soberano de Mozoque e de Tubal. Vou te fazer ir e vir, vou armar tua goela de gancho, vou preparar-te uma expedição com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos perfeitamente equipados, horda imensa, munida de escudos e broquéis e de espadas. Ela terá por aliados a Pérsia, a Etiópia e a Líbia, equipados de escudos e capacete. Marcharão contigo Gomé e todas as suas tropas, o povo armado de Bet-Togorma, dos confins do norte, povos numerosos. Estai atentos, preparai-vos bem, tu e todas as hordas que se agrupam em derredor de ti. Fica à minha disposição. Ao fim de considerável lapso de tempo, receberás ordens de marcha. Com o correr dos anos, irás contra uma terra, cujos habitantes, subtraídos ao massacre, se acham reunidos de países diversos, nas montanhas de Israel, por tão longo tempo desertas, mas onde vive agora tranquilamente a nação segregada do meio dos povos. Tu te levantarás como uma tempestade, tu e a multidão das tropas de povos diversos que te acompanham, como uma nuvem de tempestade para cobrir a terra. Eis o que diz o Senhor Javé: Naquele dia, projetos nascerão em teu coração, e conceberás desígnios perversos. Vou atacar, dirás tu, uma terra indefesa, gente pacífica, que vive tranquilamente em cidades sem muralhas, sem portas, sem ferrolhos. Irás, pois, ali pilhar para trazer despojos, para pôr a mão sobre essas ruínas agora repovoadas, sobre uma população recolhida entre pagãos, que, residindo no umbigo da terra, se ocupa agora com a criação e o comércio. Sabá, Dadã, mercadores de Tarsis e todos seus jovens leões te hão de dizer: É para pilhar que vens tu? É para fazer espólio que reunistes as tuas hordas, para levar prata e ouro, para tomar rebanhos e bens, para fazer imensa pilhagem? Eis porque, ó filho do homem, proferirás contra Gog o oráculo seguinte: Eis o que diz o Senhor Javé: Não é acaso naquele dia, quando meu povo de Israel habitar sua terra com toda a segurança, que tu te meterás em agitação? Virás de tua terra dos confins do norte, seguidos de teu poderoso exército, tua horda imensa de cavaleiros. Atacarás o meu povo de Israel como uma nuvem de tempestade que vem cobrir a terra. Isso acontecerá no decorrer dos tempos. Eu te farei vir contra a minha terra, a fim de que as nações aprendam a conhecer-me, quando sobre meus olhares, ó Gog, eu tiver manifestado a minha santidade, pela maneira como eu te tratar. Eis o que diz o Senhor Javé: Tu és aquele de quem falei outrora por intermédio dos meus servidores, os profetas de Israel, que naquele tempo, durante anos, predisseram que eu te enviaria contra eles. Naquele dia futuro, o dia em que Gog penetrar no solo de Israel, oráculo do Senhor Javé, o furor me subirá ao nariz. Na explosão de meu ciúme e na exasperação de minha raiva, eu o afirmo,
Naquele dia, eu o juro, haverá terrível abalo na terra de Israel. À minha vista tremerão de pavor os peixes do mar e os pássaros do céu, os animais dos campos e os répteis que se movem pela terra, assim como todos os homens que vivem na crosta terrestre. As montanhas desmoronarão, os rochedos cairão, e todas as muralhas serão derrubadas por terra. Chamarei contra Gog toda espécie de terríveis flagelos, oráculo do Senhor Javé. Cada qual voltará a espada contra seu companheiro. Farei sua condenação com a peste mortífera. Farei chover sobre ele, suas tropas e sobre as hordas que o acompanham um aguaceiro, saraiva, fogo e enxofre. É assim que manifestarei a minha glória e a minha santidade, revelando-me aos olhos de inúmeras nações, a fim de que saibam que sou o Senhor. Nesse trecho de Hebreus capítulo 11, o autor resume rapidamente os feitos de heróis como Gedeão, Davi e os profetas, destacando suas conquistas, milagres e poder sobre a morte. Em seguida, foca nos mártires que recusaram a libertação em esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Eles sofreram escárnio, açoites, prisões, sendo apedrejados, cerrados ao meio e vivendo como necessitados e errantes, homens de que o mundo não era digno. O ponto culminante é que, embora todos tivessem fé, eles não conheceram a realização das promessas. Isso ocorreu porque Deus, que reservou uma sorte melhor para a nova aliança, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição. Hebreus capítulo 11, dos versículos 32 ao 40. Que mais direi? Irá me faltar o tempo, se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fios de espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoite, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. No capítulo 12 de Hebreus, o autor exorta a comunidade a correr a corrida com perseverança, desvencilhando-se do pecado e fixando o olhar em Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus suportou a cruz em vista do gozo que se lhe oferecera e deve ser considerado atentamente para que os fiéis não se abatam pelo desânimo. O sofrimento atual é interpretado como a correção amorosa do Senhor, prova de que Deus que vos trata como filhos. A disciplina é para o nosso bem e visa nos comunicar sua santidade. Embora dolorosa no momento, a correção produz o melhor fruto de justiça e de paz. A exortação final é para que eles levantem suas mãos fatigadas e dirijam seus passos pelo caminho certo, ajudando os que claudicam e não se desviaram. Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao 13. Desse modo, cercados como estamos, em uma tal nuvem de testemunhas, desvencilemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistidos até o sangue, na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida, como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção? É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige?
Mas se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, a qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho reto. Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. A continuação do Salmo 118, o salmista contrasta o ódio que sente pelos homens hipócritas com o seu amor pela lei de Deus. Ele declara que Deus é seu abrigo e escudo e sua palavra é sua esperança. Por isso exige que os homens malignos se afastem para que ele possa guardar os mandamentos de Deus. Ele suplica a Deus que o sustente pela sua promessa, para que não seja confundida sua esperança, e que o ajude a se salvar, para que possa sempre atender aos decretos divinos. O salmista reconhece que Deus despreza aqueles que se apartam de suas leis, e é esse entendimento que o leva a amar as prescrições de Deus e a sentir um profundo respeito e temor pelos seus decretos. Salmo 118, dos versículos 113 ao 120. Odeio os homens hipócritas, mas amo a vossa lei. Vós sois meu abrigo e meu escudo. Vossa palavra é minha esperança. Afastai-vos de mim, homens malignos, e guardarei os mandamentos de meu Deus. Sustentai-me pela vossa promessa, para que eu viva, e não queiras confundir minha esperança. Ajudai-me para que me salve, e sempre atenderei a vossos decretos. Desprezai os que se apartam de vossas leis, porque mentirosos são os seus pensamentos. Como escória, reputais os pecadores. Por isso eu amo as vossas prescrições. O respeito que tenho por vós me faz estremecer, e vossos decretos inspiram-me temor. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 35, o sábio exorta a fazer ofertas com rosto alegre e a generosidade, pois Deus recompensa 7 vezes mais. Ele adverte a não oferecer dádivas perversas, pois Deus é o juiz imparcial. O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre, ouvindo o grito da viúva e a oração do órfão. A oração do humilde é eficaz, penetra as nuvens e não se afastará até que Deus ponha nela os olhos. O Senhor julgará os justos sem conceder prazo aos opressores, a quem ele esmagará. O julgamento resultará em justiça ao povo e alegria aos justos, por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina na tribulação é comparada à chuva na época da seca. Eclesiástico capítulo 35, dos versículos 11 ao 26. Faze todas as tuas oferendas com o rosto alegre, consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele, dá de bom coração de acordo com o que tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva e te recompensará tudo 7 vezes mais. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não as aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz, e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar? Pois da sua face sobe até o céu. O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens, ele não se consolará, enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará, enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas ele lhes esmagará os rins. Ele se vingará das nações até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar o cetro dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção, até que faça justiça ao seu povo
e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela, é como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.